Ao longo das próximas semanas, as 3 próximas semanas, nós vamos conversar sobre esse tema, fugindo de Deus. E diante desse tema, talvez alguns de nós sejamos tentados a pensar assim: puxa vida, como eu queria que alguns dos meus parentes estivessem aqui. Como eu queria que alguns dos meus amigos com quem eu tenho compartilhado o amor de Deus estivessem aqui. Porque a gente conhece tanta gente por aí fugindo de Deus, tentando escapar das mãos e do abraço do Criador, e é inevitável que a gente não pense nessas pessoas. Mas como essas pessoas não estão aqui, essa mensagem não é para elas. Essa mensagem é para a gente, para nós. Isso mesmo. Nós que estamos hoje dentro de uma comunidade cristã, dispostos a ouvir a palavra de Deus, a cantar algumas canções engrandecendo o nome do Senhor, porque essa condição de tentar fugir de Deus não é uma prerrogativa apenas daqueles que estão fora. Às vezes esse negócio de fugir de Deus acontece com a gente que está inserido dentro da religião, com a gente que está inserido dentro do cultivo da espiritualidade, com a gente que serve num ministério dentro da igreja, com gente que prega a palavra aqui de cima, com gente que ouve, mas que ao sair por aquela porta passa a viver como se nada daquilo que foi ouvido aqui dentro fizesse sentido e determinasse os rumos da nossa vida. Introduzindo o assunto, a Bíblia apresenta Deus como o ser mais extraordinário do universo. E isto não apenas por conta do seu poder, mas principalmente por conta da plenitude e da alegria que nós só podemos encontrar com Ele. O primeiro livro da Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas, homem e mulher perfeitos. Dá para imaginar? Gente que não se provocava, gente que não se irritava, gente que se dava bem, gente que lidava com a natureza com gentileza, gente que recebia da natureza gentileza também. E como se não bastasse toda essa plenitude, na virada do dia, a Bíblia diz que o Senhor se aproximava pessoalmente dos nossos primeiros pais e tinha com eles um tempo de intimidade. Eu fico imaginando Adão e Eva aguardando por aquele momento como o momento mais esperado do dia. O momento do encontro com o Criador, o momento para contar para o Criador aquilo que foi feito durante o dia, para celebrar com Ele, para falar a respeito de algumas dúvidas, a respeito de alguns desafios. Na presença do Senhor, nós temos tudo aquilo que a gente precisa, plenitude, harmonia. Não obstante a isso, inúmeras pessoas têm resistido ao cultivo de um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus e vivem fugindo como se pudessem encontrar satisfação interior em outro lugar. Começam a trabalhar num ritmo tão alucinante como se o sucesso pudesse trazer essa plenitude. Começam a valorizar o dinheiro, os bens, os títulos, os diplomas, as amizades, os relacionamentos, o casamento, como se essas coisas pudessem funcionar como substitutivos da plenitude e da alegria que Deus nos dá. E a gente sabe muito bem, pela experiência que a gente tem, que nada dessas coisas que foram citadas agora por mim tem o poder de nos satisfazer interiormente, e é por isso que a gente volta aqui sempre, para ouvir as doces palavras de vida que somente o Senhor tem para nos oferecer. Inúmeros personagens bíblicos, assim como a gente, passaram por episódios onde a fuga de Deus lhes pareceu o melhor caminho. O primeiro exemplo vem dos nossos primeiros pais, que tiveram acesso a Deus pleno, enxergavam o Senhor face a face, mas porque tomaram uma decisão complicada de desobediência, acabaram se constrangendo diante do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. O texto bíblico diz que eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Essa é a expressão bíblica de Gênesis
capítulo 3. Eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Dá para imaginar? Gente fugindo de Deus no meio da floresta, atrás das árvores. Tomara que Ele não me veja, tomara que Ele não me encontre, tomara que o Deus de todo amor, de toda bondade, não me enxergue. Por quê? Porque o pecado faz isso com a gente. Quando a gente faz o que desagrada o coração de Deus, a melhor alternativa nos parece fugir, ir para bem longe, um lugar distante dos olhos de Deus, um lugar que talvez possa minimizar um pouco o meu sentimento de culpa. Um outro exemplo é o exemplo de Elias, um homem que foi muito bem sucedido como profeta. Ele ouvia a palavra do Senhor e anunciava a palavra do Senhor. O texto de 1 Reis diz que ele também lutou bravamente contra alguns profetas de Baal e destruiu centenas desses homens, de uma vez só. Um homem experimentado na relação com Deus, mas que quando recebeu uma ameaça da esposa de um rei inimigo, Jezabel, ele se sentiu intimidado, percebeu o coração dele se enchendo de medo, então correu para dentro de uma caverna e se escondeu de Jezabel, se escondeu do rei, se escondeu das pessoas que poderiam ver e testemunhar o seu medo, e se escondeu também do próprio Deus. Mas curiosamente, Deus não se afasta daqueles que tentam fugir da sua presença. Assim como Deus foi na direção de Adão e Eva perguntando: onde estás? O mesmo Deus foi na direção de Elias, de uma maneira muito suave. O texto bíblico diz que ele apareceu ali através de um cicio tranquilo e suave. Não como alguém que deseja arrombar a porta do nosso coração, mas como alguém que vem pedindo licença, com cortesia, com amor. E a linguagem poética de 1 Reis nos mostra um Deus alimentando um profeta temeroso, fugindo dele, dando a ele água e restaurando as suas energias até que ele tivesse coragem de voltar para a sua vida, para o seu ministério e para a sua vida de intimidade com o Senhor. O outro exemplo vem do grande rei Davi, talvez o homem mais conhecido e admirado entre os judeus, tanto os antigos quanto os contemporâneos. O rei Davi, num determinado momento, escreveu no Salmo 139 a respeito do seu desejo de fugir do Senhor. E ele começou a imaginar algumas possibilidades. Se eu subir até o céu, se eu correr ao alto de uma montanha, será que isso vai funcionar? E ele mesmo responde: acho que não, porque lá nos céus o Senhor estás também. Então ele pensa numa outra alternativa. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, num lugar escuro, frio, onde ninguém gosta de estar? Ele mesmo responde dizendo: certamente a presença do Senhor está ali também. E num primeiro momento é desesperador para o salmista, repleto de pecados, repleto de incoerências na vida, administrar o fato de que ele não consegue fugir plenamente do Senhor. Mas no final do Salmo 139, ele termina dizendo: se eu não posso continuar fugindo do Senhor, então faz um negócio. Me transforma, muda a minha vida, porque eu não quero mais viver fugindo do Senhor, eu quero viver uma vida alinhada com o teu querer e com a tua vontade. Nessa série a gente vai estudar a vida de um outro homem, que tentou fugir de Deus de forma muito contundente, talvez a experiência de fuga de Deus mais marcante que a gente tem nas Escrituras. A gente vai conversar sobre a história de um profeta chamado Jonas. E até mesmo aqueles que não são estudiosos da Bíblia conhecem a história de Jonas. Já estudaram essa história na escola, já discutiram a respeito dela. Cada um de nós tem a nossa opinião a respeito do assunto.
Mas antes de adentrarmos no texto bíblico, eu queria levantar uma polêmica que normalmente surge quando o assunto é a história de Jonas. A história de Jonas realmente aconteceu ou não? Ela é fato ou ela é metáfora? A gente pode depositar a nossa confiança nesse escrito, ou a gente tem que ficar sempre duvidando daquilo que a gente lê? Bom, existem dois grupos distintos entre os teólogos que falam a respeito de Jonas. Alguns teólogos listam argumentos a favor da história de Jonas como uma parábola. O que é que eles dizem? Eles dizem assim: a história é fantasiosa demais. Não dá para a gente crer, em pleno século XXI, na história de alguém que foi lançado ao mar, foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias dentro de uma baleia e depois foi cuspido fora para anunciar o Evangelho do Senhor. Essas pessoas tendem a rejeitar toda e qualquer notícia, história ou narrativa que transcenda a sua capacidade de crer. Esse grupo também lista alguns dados que são muito imprecisos na historicidade do livro de Jonas. Isso mesmo, alguns dados que a gente tem nas Escrituras, no texto de Jonas, não são tão precisos assim. A menção, por exemplo, de que o profeta demorou 3 dias para atravessar a cidade, e a gente que conhece um pouquinho a Nínive antiga, a gente sabe que a cidade era muito menor, muito pequenininha. Não precisava de 3 dias para atravessar a cidade. Então as pessoas dizem, está vendo? Não tem um dado histórico preciso, logo é uma parábola. Dizem também, o estilo literário é metafórico. Quem normalmente faz isso são os alemães, que trabalham dentro de uma crítica chamada crítica das formas. E eles costumam olhar para a Bíblia como uma literatura. E eles então afirmam, essa literatura que a gente tem em Jonas, possui um estilo chamado de novela. Jonas é uma novela, dizem esses teólogos. E eles mostram as razões que estão por trás disso, num estudo científico muito interessante. Mas são teólogos, e acreditam no valor desse texto, muito embora acreditem que o texto não passe de uma parábola. Para eles, o importante é a mensagem. Existe um outro grupo, um grupo de teólogos que trabalha arduamente para nos convencer a respeito da historicidade desse texto. Eles listam, por exemplo, a menção de Amitai, pai de Jonas, em 2 Reis. Ou seja, se a história é apenas uma metáfora, o pai de Jonas foi identificado ao longo da história por um outro historiador que não conheceu o primeiro. Argumento a favor da historicidade. Segundo, citação de Jonas por Jesus. E alguns dizem, Jesus não faria a citação de uma simples novela, se ele não acreditasse nessa história. Jesus utilizou a história de Jonas para aplicar uma verdade concreta na vida dos seus discípulos. Em terceiro lugar, a menção de Jonas por Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Um historiador do primeiro século não cristão. E se um historiador do primeiro século, dizem esses pensadores, foi capaz de citar Jonas, é porque haviam certamente indícios da sua historicidade. Por fim, fatos históricos semelhantes. É isso mesmo. Por mais fantasioso que possa parecer para alguns, existem alguns relatos de que gente engolida por peixe permaneceu algum tempo dentro da barriga de um animal assim e acabou sobrevivendo. É o caso, por exemplo, do Jonas do século XIX. Percebam que interessante essa história. Em 1891, James Bartley estava a bordo do baleeiro Star of the East em uma expedição às Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul.
Um vigia avistou uma imensa baleia cachalote, quase 900 metros do bombordo, e uma corrida mortal se iniciou entre o Star of the East e o gigantesco mamífero. Ao ser lançado, o arpão atingiu as partes vitais do cachalote. Enquanto a baleia lutava para se libertar do arpão, Bartley remava para fugir do revide. Mas a baleia se debateu violentamente, mordendo os homens e os destroços, gerando uma espuma sangrenta sobre o mar. E James Bartley desapareceu. Já morta, a baleia flutuava a alguns metros da embarcação. A tripulação amarrou o animal e um gancho levou para o próximo navio. Mais tarde, os marinheiros se assustaram com um movimento no interior da baleia. Alguma coisa viva e que respirava estava no seu interior. O médico do navio fez uma incisão no animal e o marinheiro James Bartley deslizou para fora. Estava vivo, mas inconsciente. Por causa das 15 horas que ficou dentro do estômago do mamífero, Bartley perdeu todos os pelos do corpo e ficou cego para o resto da vida, uma experiência dramática. E a foto tirada é essa, de alguns homens em cima de uma grande baleia cachalote. Você faz parte do grupo que acredita na historicidade? Ou faz parte do grupo que acredita na história de Jonas como uma metáfora? Independentemente da minha posição e da sua posição, a gente precisa concordar que esse texto, escrito há muitos anos atrás, tem muito a nos ensinar, principalmente quando o assunto é o desejo e a disposição de alguém em fugir da presença do Senhor e de fazer exatamente o contrário daquilo que o Senhor havia estabelecido para ele. É exatamente diante dessa dúvida, que a gente não vai resolver hoje, que a gente parte para estudar a história maravilhosa de Jonas ao longo dessa série. Jonas capítulo 1 diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Então Jonas respondeu: Eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram,
pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Uma história sensacional, né? Uma história que, a meu ver, traz 4 curiosidades dignas de menção. A primeira curiosidade é a seguinte: aquele que foge, Jonas, não é um cético desprovido do senso de transcendência, mas um religioso praticante. Jonas não é como alguns dos nossos amigos que não estão aqui porque resistem a buscarem o Senhor. Jonas não é como alguns dos nossos parentes que rangem os dentes quando ficam sabendo que a gente está vindo para uma comunidade cristã. Jonas não é como gente que não pensa na transcendência, mas ele é alguém como a gente, é alguém que frequenta uma comunidade, é alguém que conhece os códigos religiosos, é alguém que sabe como cantar, sabe como se comportar, sabe como apresentar-se de maneira distinta aos outros religiosos. Ele usa o seu dinheiro para esse fim, ele anuncia o Evangelho através das suas próprias palavras. É alguém acostumado com a vida religiosa, mas é exatamente essa pessoa que, num determinado momento da vida, decide fugir para longe da presença do Senhor, de maneira deliberada, tentando encontrar a satisfação para o seu coração em outros lugares, em outras fontes, como se isso fosse possível. Essa história nos faz pensar no perigo que a gente corre. A gente não pode descansar simplesmente no fato de a gente estar aqui. Uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente é: o que eu tenho ouvido acerca da palavra de Deus tem norteado a minha vida? Tem me conduzido para o centro da vontade dele, ou apenas tem alimentado o meu intelecto, satisfeito as minhas curiosidades? A segunda curiosidade é a seguinte: aquele que foge de Deus não é um discípulo incapaz de discernir a voz de Deus, mas um profeta experiente. Como pastor, eu ouço assim várias vezes gente dizendo: puxa vida, como é difícil assim discernir a voz de Deus, né, Renato? Quando a gente precisa tomar uma decisão, eu estou numa empresa, de repente eu recebo um outro convite e, puxa vida, será que eu aceito esse convite ou não aceito? É difícil de ouvir a voz de Deus, Renato. Outros ainda dizem: puxa vida, eu estou aqui lutando com a minha empresa, continuo lutando ou fecho? Porque as coisas estão tão difíceis, tão duras. Deus, qual é a sua vontade? E a gente fica esperando essa vontade que parece nunca chegar para a gente, nunca ser revelada para a gente. Alguns de nós temos dificuldade em discernir a vontade de Deus em determinados aspectos e por isso incorremos em algumas posturas equivocadas. Esse não era o caso de Jonas. Esse não era o problema dele, porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que consertar na vida dele, ele sabia exatamente para onde ele tinha que ir, no tempo que ele tinha que ir, o que ele tinha a dizer, pois Deus tinha deixado tudo absolutamente claro para ele. E diante da clareza da voz de Deus, sabe o que ele diz? Não. Não. Eu não quero fazer a sua vontade, eu não quero participar do que o Senhor está fazendo, eu quero conduzir a minha vida
a partir dos meus próprios gostos e a partir das minhas próprias preferências. A terceira curiosidade é a seguinte: aquele que foge de Deus, Jonas, não é um aventureiro corajoso, mas um covarde escravo das suas inúmeras tradições. Um desavisado lendo a história de Jonas pode pensar assim: puxa vida, não, o sujeito é parrudo, hein? Peitou o próprio Deus. Deus disse, vai para a esquerda, ele foi para a direita. O sujeito é cabra macho. Não tem nada de cabra macho aqui. O que está levando Jonas à desobediência, na verdade, é o seu apego a uma tradição judaica. Os judeus, até esse momento, não tinham recebido nenhuma invocação direta para saírem de Israel, a fim de anunciarem as boas novas do Evangelho do Senhor a outros povos. Pelo contrário, eles foram estimulados a permanecerem juntos em Israel, vivendo debaixo da lei de Deus, para que os povos que viessem até Israel pudessem perceber a grandeza das leis do Senhor, a fim de se converterem a Ele. Essa foi a primeira vez em que Deus deliberadamente se aproxima de alguém e diz assim: eu quero que você saia agora para anunciar a minha mensagem para alguém de fora. E preso nessa tradição, Jonas diz: não, Senhor. Isso me faz lembrar de uma outra história do Novo Testamento, que é a história de Pedro. Ele havia crescido debaixo de um regime judaico que o afastava de frutos do mar e de carne de porco. Alguns animais eram considerados por eles, judeus, impuros, e eles não se alimentavam desses animais. Mas num determinado momento, quando Deus queria ensinar uma lição a Pedro, ele fez, numa visão, uma toalha descer do céu. E em cima dessa toalha, o texto bíblico diz que toda sorte de animais, os puros e os impuros, aqueles que o povo comia e aqueles que o povo não comia, e o Senhor dá uma ordem dizendo assim: mata e come. E Pedro imediatamente responde: não, Senhor. A mesma postura de Jonas é a postura de Pedro: não, Senhor. Eles não obedeceram ao Senhor porque estavam presos às suas tradições. Quer saber de uma coisa? Às vezes as nossas tradições religiosas são um grande empecilho para a gente seguir o Senhor e continuar fazendo a vontade dEle. Às vezes, por conta da nossa história religiosa, a gente não dá um passo adiante, a gente não questiona os pressupostos estudados e refletidos até esse momento. E ao invés de sermos livres em Cristo, vivemos como escravos das nossas religiões. Não permita que a sua religião te escravize. Se a sua religião te impedir de cultivar um relacionamento íntimo e profundo com Deus, abra mão da sua religiosidade. Porque mais importante do que qualquer religiosidade é o relacionamento com o Senhor e com a família dEle. A quarta curiosidade é a seguinte: aquele que foge de Deus não é um desinformado acerca das consequências dessa fuga, mas alguém plenamente consciente. Porque Deus tinha chegado para ele e dito assim: Jonas, vai para a cidade de Nínive, porque a maldade daquele povo chegou aos meus ouvidos. Eu não aguento mais, eles realmente são maus. E Jonas sabia que quando Deus diz isso, ele está disposto a duas coisas: ou a receber o arrependimento daqueles que ouvem a mensagem e perdoá-los, ou então discipliná-los como consequência de uma tentativa de fuga constante ao longo da vida. Quando o mar ficou agitado,
quando o vento não pôde mais ser controlado, as pessoas começaram a gritar dizendo: a culpa é de quem? De quem? E imediatamente ele levanta a sua mão dizendo: a culpa é minha. E se vocês querem acabar com essa tempestade, me peguem e me joguem no mar. Jonas é profeta. Jonas conhece a lei. Jonas sabe que a consequência do pecado é a morte. Por isso ele diz: me joguem no mar. Eu mereço a consequência dos meus erros. Agora, se ele sabe das consequências, por que é que ele fugiu da presença do Senhor? Por que que ele insistiu em fazer aquilo que desagradava o coração do Pai? Pela mesma razão que a gente continua fazendo isso. Às vezes a gente funciona como algumas crianças, né? Que ficam desafiando o Criador. A gente chega perto de algo que o Senhor não aprova, e a gente põe um pezinho. E a gente fica esperando um raio cair na nossa cabeça, e não cai esse raio. Aí a gente acha que por não cair o raio, está tudo certo, está tudo ok. E que o Senhor de repente mudou de opinião, amadureceu, evoluiu. Aí a gente dá mais um passo, e a gente dá o próximo, e a gente fica pensando assim: bom, se não aconteceu nada de ruim, está tudo certo, Deus amadureceu, Deus evoluiu, vou tocar o meu barco. E à medida em que o relato vai passando, Jonas vai chegando mais fundo, você já percebeu? Ele sai de onde ele estava, e o texto bíblico diz que ele se dispõe a descer para a cidade de Tarsas. Depois, ele entra num barco, e o texto bíblico diz que ele se escondeu no porão. Por fim, no momento da tempestade, ele é lançado no mar, nas profundezas do mar, e engolido no ventre de um peixe. A trajetória de Jonas é uma trajetória gradativa na direção de um afastamento de Deus, uma fuga que só aumenta a distância entre ele e o seu Criador. É possível que alguns de nós, mesmo participando de uma igreja regularmente ou de vez em quando, estejamos fugindo do Senhor, tal qual fugiu o profeta Jonas. Ele não era um desinformado acerca das consequências, mas ele deliberadamente fugiu da presença do Senhor. Por quê? Por que é que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, aonde a plenitude, a graça, a alegria, a bondade, a pessoa mais extraordinária do mundo? Em primeiro lugar, porque ele possuía um espírito altivo e arrogante. Isso mesmo, era religioso, frequentava a igreja, sabia tudo de religião, mas tinha uma crina alta demais. Na espiritualidade de Jonas, não havia espaço para um quebrantamento. Ele sempre fazia o que ele bem entendia. Jonas capítulo 1, versos 3 diz: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir da face do Senhor. Da face do Senhor. E percebam que eu coloquei entre parênteses a palavra face, porque ela não está em algumas traduções. Mas apesar de não estar em algumas traduções, ela está no texto bíblico original. A palavra utilizada no hebraico é penab, que significa face, face. E a gente só vai entender isso aqui, a disposição de Jonas de fugir do Senhor e o porquê, olhando para essa palavra. Toda criança aprende a respeito do que é certo e do que é errado, olhando para a face dos seus
pais. Eu tenho um filhinho pequenininho agora. E é muito interessante, tudo que ele faz, ele olha para a gente. Porque ele busca um referencial, e quando a gente sorri, ele percebe, é bom. Quando a gente fecha a cara, ele percebe imediatamente, isso não é bom. Mas, curiosamente, é exatamente o que eles mais gostam de fazer. É olhando para os olhos, para a face dos nossos pais, que a gente descobre o que é certo e errado para a gente. O mesmo acontece com a gente na relação com o Senhor. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Quando surge uma demanda na cultura, quando surge um assunto, a gente deveria imediatamente olhar para a cara do Senhor, para a face do nosso Deus, para perguntar assim: está certo, está correto, é isso mesmo? Porque espiritualidade é exatamente isso. É conformar a nossa visão de mundo, é conformar o nosso estilo de vida àquilo que faz a face do Senhor sorrir. Sorrir. Mas Jonas decidiu fugir da face de Deus. E ele não mais buscou em Deus a referência para aquilo que era certo, para definir aquilo que era certo e aquilo que era errado, aquilo que era bom e aquilo que não era. Ele decidiu viver conforme a sua vontade, seguindo o seu próprio conselho, cultivando uma espiritualidade que a gente pode chamar de espiritualidade on demand. Está na moda esse negócio, né? Se eu quero um filme, on demand. Se eu quero um seriado, on demand. Se eu quero um canal de televisão, eu assino on demand. Tudo sob demanda. Tem gente cultivando uma espiritualidade assim, onde o seu Deus concorda exatamente com os seus pensamentos. Não, eu não gosto muito de conviver com esses cristãos, porque o Deus que eu sirvo, ele na verdade, ele pensa muito igual à maneira como eu penso. Nessa espiritualidade on demand, alguns discípulos vivem como se Deus existisse apenas para satisfazer os seus desejos, e não o contrário. Não é a gente que existe para adorar a Deus. Não é a gente que existe para servir o Senhor. Não é a gente que existe como um exército para curar o mundo e implantar o reino de Deus na terra, mas é o Deus a quem a gente adora e com quem a gente contribui, que deve nos servir nas nossas necessidades. Numa espiritualidade on demand, as pessoas buscam um Deus que aceite os meus erros, sem me repreender em momento algum. Porque essa história de repreender é coisa do passado, né? Nem mais os pais disciplinam os seus filhos. Pudera Deus me disciplinar porque eu fiz alguma coisa com a qual ele não concorda. Quem nos alerta sobre o perigo de uma espiritualidade assim é esse pastor, que vez ou outra eu cito aqui na comunidade, o pastor Tim Keller, da Presbiteriana do Redentor de Nova York. Ele diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Eu vou ler de novo. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma nova versão idealizada de você. Ah, Renato, mas o Deus que eu sirvo, ele discorda de mim. Joia. E quando ele discorda de você, é o pensamento de quem que prevalece? É a cosmovisão de quem que prevalece? É a orientação de quem que é ouvida? A nossa ou a dele? Deveria ser a dele. Porque o salmista, no capítulo 19 do seu livro, diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Na lei de Deus não há erro algum. Não há possibilidade alguma da gente seguir a lei do Senhor e quebrar a cara. Nenhuma chance, nenhuma possibilidade. A lei dele é perfeita. Ela promove o bem, a estabilidade, ela revigora a alma. Tem gente arrebentado por dentro, às vezes justamente por desobedecer o Senhor e seguir o seu próprio coração. Vai nessa tua força. Os anos vão passando e o cansaço vai chegar. E como disse o salmo que a gente leu ao longo da liturgia, os nossos ossos vão gemer. Porque o afastamento do Senhor definha a alma. Adoece. Nem toda doença é fruto de um pecado cometido por nós, mas certamente o distanciamento de Deus e a fuga de Deus faz com que a gente gema interiormente. É uma consequência inevitável na vida, no corpo, na mente, no interior de quem se distancia do Senhor. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Neles você pode colocar todas as suas fichas. Se você está na dúvida, não confie em você, não confie nas pessoas que te orientam, confie no Senhor e nas orientações de Deus. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. A alegria não está num afastamento de Deus, para uma vida de libertinagem escravizada aos próprios desejos, mas está atrelada à obediência aos mandamentos do Senhor, que também são límpidos, iluminam a vida. Tem gente que vai chegando num momento assim, de plena escuridão, né? Que fase que eu estou vivendo, que momento, que caverna que eu vim parar. Que nuvem é essa? E a palavra do Senhor vem para você dizendo: olha, os mandamentos do Senhor são límpidos e eles iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Dura para sempre. A lei do Senhor foi relevante no passado. Ela é relevante no presente e será relevante no futuro. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Aonde você tem colocado a sua confiança? Você tem tomado as decisões mais significativas e importantes da sua vida, amparado no conselho de quem? De quem? Perceba, gente, isso não é uma palavra que vem para me gerar constrangimento, mas é uma palavra que vem para nos gerar reflexão a respeito do estado no qual eu me encontro, porque talvez eu esteja vivendo na pampa pobre, justamente por ter dado as consequências de um erro não dos meus pais, mas de um erro meu, de uma decisão incorreta na minha própria vida. Em primeiro lugar, Jonas decidiu fugir de Deus, porque ele era um sujeito altivo, arrogante, e ele decidiu não olhar mais para a face do Senhor para definir o que era certo e errado, bom e ruim. Em segundo lugar, ele decidiu fugir de Deus porque possuía uma mente ávida e muito ambiciosa. Uma mente ávida e ambiciosa. O versículo 3 diz que ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Perceba que o texto bíblico não apenas diz que ele fugiu da cidade de Nínive, mas foi para Tarsis. Ele não foi para qualquer lugar, ele foi para Tarsis. A questão é por quê? Por que ele foi para Tarsis? O que havia em Tarsis que fazia com que ele desejasse ir para lá? Talvez 1 Reis capítulo 10, verso 22 nos esclareça. Falando a respeito daquela região, nós ouvimos o seguinte: o rei tinha uma frota de navios mercantes
que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Tarsis era a terra prometida daqueles que queriam enriquecer rápido, daqueles que queriam ir para o garimpo a fim de conseguirem ouro, prata, pedras preciosas, marfim, animais que podiam ser vendidos a preços caríssimos. E isso nos faz pensar que a decisão de Jonas de não ir para Nínive e ir para Tarsis tinha a ver com uma implicação financeira, com uma demanda ambiciosa do seu coração. E quantos de nós não temos quebrado a cara na vida por conta desse amor excessivo ao dinheiro? Como é que o amor ao dinheiro nos leva para Tarsis? 4 exemplos. Quando ele influencia a escolha da minha profissão, desconsiderando a minha real vocação. Às vezes a gente está tão preocupado com a grana, que a gente só consegue ver 2, 3 profissões na nossa frente. Porque são essas as profissões que vão dar para a gente a condição que a gente quer de consumir aquilo que a gente quer consumir. Grana. Alguns de nós pais ficamos malucos quando ouvimos dos nossos filhos assim: eu quero fazer artes, pai. Hã? Que bom, meu filho. O que foi, pai? Você está chorando? Eu estou emocionado, meu filho. Você me pegou de surpresa aqui, né? Pai, eu quero ser músico. O quê? Músico? Pai, músico. E a gente vai ficando desesperado, como se essas decisões fossem decisões para o fracasso. Eu louvo a Deus, porque gente como o Beto aqui da comunidade, músico profissional, um dia chegou para o pai dele e disse: pai, eu quero ser músico. E o pai dele olhou para ele e disse: que bom, meu filho, siga a sua vocação e faça o seu melhor. E o Beto tem feito o melhor dele. Sido um profissional excelente, tocando com os melhores músicos. E os melhores músicos pagando muito para tocar ao lado dele. E a gente nem se dá conta do privilégio, às vezes, que é a gente celebrar o nosso Deus com o Beto tocando aqui todos os domingos, de manhã e de noite. Eu louvo a Deus pela vida do pai do Beto, eu louvo a Deus pela vida do Beto, porque eles trabalharam na direção da vocação e Deus tem sustentado. Deus tem sustentado, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz aquilo que a gente pode desenvolver com excelência. E as coisas feitas com excelência são valorizadas, Quando o dinheiro me leva para Tarsis, quando ele influencia o valor que eu atribuo a mim mesmo pela capacidade de construir riqueza. A nossa sociedade está tão focada nessa coisa da grana, que quando a nossa profissão não dá o retorno financeiro que outras profissões dão, a profissão da cunhada, a profissão da nora, a profissão do vizinho, do amigo do Facebook, e a gente entra em depressão. E a gente começa a olhar para a gente dizendo assim: que porcaria que eu sou, hein? Porque eu trabalho e eu não consigo produzir riqueza, eu não consigo dar retorno. Que porcaria que eu sou! E a gente vai entrando em depressão, e a gente vai afundando igual Jonas.
Ei, o que você faz e faz com amor é recebido pelo Senhor, Criador do universo, como louvor. Faça e olhe para Ele, faça e deixe de olhar para os outros, busque a face do Senhor, porque certamente o que você tem feito hoje tem gerado o sorriso do teu Deus. Pare de olhar para os outros e olhe para a face do Senhor, porque essa face vai legitimar aquilo que você tem feito a partir dos seus dons, das suas habilidades, muitas vezes não recebendo o reconhecimento que você gostaria de receber financeiramente. Quando o dinheiro me leva para Tarsis, quando ele influencia a decisão de abrir mão dos meus princípios e valores para conseguir lucro. Está tão difícil do jeito certo. Senhor, você não pode virar a sua face para o outro lado, porque eu não quero nem ver a sua cara quando eu tomar algumas providências. Quando eu der alguns passos, mas eles são necessários, sabe, Senhor? O Brasil está passando por uma fase que o Senhor nem imagina. A coisa por aqui está terrível. E a gente vai abrindo concessões para tentar resolver o nosso problema. Cuidado com esse tipo de postura, porque isso é fugir para Tarsis. Porque isso é fugir para Tarsis. E o dinheiro que a gente conquista em Tarsis, a gente perde ao longo do caminho. Quando o dinheiro me leva para Tarsis, quando ele influencia a maneira como lido com minha agenda, inviabilizando a construção da espiritualidade. Nosso Deus bondosamente deu saúde para alguns de nós, inteligência para alguns de nós, muita inteligência. Alguns de nós aqui nessa comunidade somos privilegiados, estamos em posições estratégicas. Nós somos especiais. Mas a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser nos privilégios dessa nossa condição profissional para a gente. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é utilizar tudo o que a gente é e tudo o que a gente tem, primariamente para o engrandecimento do nome do Senhor. Isso é viver em obediência ao Senhor, pregando em Nínive. Não permita que o seu envolvimento profissional seja tão intenso a ponto de roubar de você. Esse tempo de reflexão aqui, ele é fundamental para você. Não deixe que a sua agenda apertada roube de você o valor que é servir como voluntário numa comunidade como essa, construindo esse negócio, que tem como propósito abençoar a vida de muita gente. Isso tem acontecido aqui. Curar a vida de muita gente, isso tem acontecido aqui. Sirva ao Senhor a partir dos seus dons e das suas habilidades. Disponha-se, vamos construir juntos aquilo que é vontade do Senhor. Não permita que o amor ao dinheiro te escravize e te leve para longe das realizações do Senhor. 1 Timóteo 6 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Não é isso que a gente quer para a vida da gente. Não vá para Tarsis, vá para Nínive, obedeça a voz do Senhor. Em terceiro lugar, Jonas decidiu fugir de Deus porque possuía um coração duro e rancoroso. Um espírito altivo, um coração ambicioso e um coração duro e rancoroso. Anuncie meu julgamento contra ela, Nínive, pois vi como seu povo é perverso. O Senhor sabia que Nínive era uma cidade perversa, e Jonas também. No capítulo 4, a gente vai perceber a ira de Jonas diante da notícia de que o Senhor decidiu perdoar aquele povo.
porque ele odiava os ninivitas. Por quê? Por que Jonas odiava tanto os ninivitas? Em primeiro lugar, porque eles possuíam uma religião e uma ética diferente da dele. O nome Nínive é a tradução do assírio Nínoa, que é a transliteração do antigo sumério Nina, nome da deusa Ishtar, adorada pelos assírios como a deusa da guerra e do amor. E esse religioso aprendeu a odiar quem tem uma religião diferente da dele. Ele ensinava os outros a respeito do amor de Deus, mas ele era incapaz de permitir que esse amor o transformasse também. Ele vivia criticando os outros, ele vivia como um intolerante diante dos outros. Isso não significa que a real postura deva ser a de plena aceitação de tudo que todo mundo faz e de tudo que todo mundo diz. Não, isso não é inteligente. Mas é possível que eu discorde do conceito de algumas pessoas, sem negociar o amor que eu tenho por elas, o respeito que eu tenho por elas, a disposição que eu tenho de ouvi-las nas suas convicções, no conteúdo que elas trazem no coração. A gente não tem que odiar as pessoas pelas religiões que elas têm, por elas frequentarem uma igreja ou um movimento religioso diferente do nosso. Jonas odiava os ninivitas porque eles possuíam uma fama e uma reputação reprovável. O fundador de Nínive foi Nimrod. Sobre ele, Gênesis 10:8 diz que foi o primeiro caçador de homens, diante de Yahvé. Ou seja, Nimrod era um dominador, um escravagista, um verdadeiro opressor. E os métodos que ele utilizava para realizar a sua opressão eram diabólicos. Quando alguém levantava o dedo para ele, ele cortava o dedo da pessoa. Quando alguém levantava a mão para ele, ele cortava a mão da pessoa. Quando alguém olhava com voracidade para ele, ele vazava os olhos dessas pessoas. E quando ele não tolerava mais a postura das pessoas que o rodeavam, ele administrava a prática do empalhamento. Sabe o que é o empalhamento? Empalhamento consiste na prática cruel de pegar uma estaca e enfiar essa estaca por todos os orifícios do inimigo. Deus sabia que os ninivitas eram maus. Deus sabia da reputação deles. Jonas também. Mas apesar de saber da má fama dos ninivitas, o Senhor queria salvá-los. O Senhor queria resgatá-los, enquanto Jonas queria que eles se explodissem. Isso é fugir do Senhor. Querer que Deus destrua os nossos inimigos é comprar uma passagem para Tarsis. O que Deus espera é que a gente aprenda a amar como Ele. O que Deus espera é que a gente aprenda a ter esperança pela transformação daqueles que têm se comportado de maneira inadequada ao nosso redor. Jonas odiava os ninivitas porque eles possuíam uma pendência histórica mal resolvida. 2 Reis 17 diz que os assírios chegaram a cobrar tributos de Israel, reino do norte, o país de Jonas. E por fim, os assírios destruíram o país aonde Jonas havia nascido. Eu não vou perdoar nunca esse pessoal. Você não sabe o que eles fizeram de ruim. Alguns de nós vivemos dizendo isso, né? Não venha me cobrar perdão, não. Não venha me cobrar perdão, não. Você não sabe o que essas pessoas fizeram para mim.
A gente sempre endurece quando a gente se coloca no lugar da vítima. Esse negócio só começa a mudar quando a gente percebe que a gente não é tão vítima assim. Porque a Bíblia diz que nós temos o afrontado o tempo todo, com as nossas posturas, com as nossas ações, com tentativas de fuga dele, com omissões o tempo todo. E ao invés de Deus nos abandonar e nos deixar ao bel prazer da nossa destruição e desgraça, Ele insistentemente vem ao nosso encontro e nos chama: ei, onde é que você está? Onde é que você foi parar? Por que você não volta para o meu braço? Eu estou ansioso por ter você aqui comigo. Venha, volte mais uma vez. É exatamente aquilo que eu quero. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9 diz: acrescentem à fé excelência moral, à excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. Às vezes a gente se acomoda dizendo assim: não, eu tenho princípios morais, eu não frequento a igreja, mas eu tenho os meus princípios. Paulo diz assim, viu, não adianta ter princípios. Tem gente que diz assim, mas eu não caminho com o Senhor, não tenho atuado como eu deveria atuar, fazendo o que o Senhor espera de mim, mas eu cuido dos meus filhos. E a gente fica procurando alguma vantagem na nossa postura para nos justificarmos diante de Deus. Paulo diz assim, viu, a gente precisa se completar o tempo todo. O tempo todo. E uma das coisas que mais falta é o amor. É o amor. Aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos e se esquecem que foram purificados de seus antigos pecados. Só há um caminho de retorno a uma vida humilde e obediente ao Senhor. A lembrança do preço que foi pago para Deus não me mandar para o fundo do mar, a fim de sermos engolidos por um grande peixe. Ele pegou aquilo que era mais precioso aos olhos dele, o filho. Falar de filho para mim, nos últimos dias tem sido assim muito impactante, porque o amor que eu sinto pelo meu filho, principalmente por aquele que acabou de chegar, chega a doer. Dói. Quando eu viajo, eu fico fora, eu penso nos meus meninos, eu sonho em reencontrá-los. Eu fico pensando nas caretas do Vinícius. Eu fico ligando para a Cibele dizendo, viu, mantenha ele acordado, eu estou chegando, porque eu quero encontrar com meu filho. Não existe nada mais importante para um pai do que um filho. Pois foi exatamente o filho que Deus deu, o filho dele que Deus deu, para morrer numa cruz, por mim e por você. A maioria de nós sabe disso aqui. Mas enquanto esse conhecimento não descer até aqui, nós continuaremos vivendo como religiosos semelhantes a Jonas, que insistem em fugir do Senhor o tempo inteiro. Concluindo, você ainda não tem clareza do que Deus espera de você como discípulo de Cristo, em sua vida profissional, familiar, lá fora. E aqui dentro dessa comunidade, para construir esse negócio aqui, você não tem clareza.
Então, use os próximos minutos para orar a Deus pedindo clareza a respeito disso. Deus, eu quero entender. Chega de ficar fazendo de conta que o Senhor não tem um propósito para mim. Eu quero ouvir qual é a sua vontade no trabalho, eu quero ouvir qual é a sua vontade nesse momento, na minha família, no meu casamento, na relação com os meus filhos, e quero também saber qual é o meu lugar nessa comunidade. Peça a Deus que clareie a sua mente a respeito disso. E em segundo lugar, você já tem ouvido claramente o que Deus espera de você? No meio da sua crise conjugal, você já ouviu? No meio dos seus problemas financeiros, você já ouviu o que Deus tem para dizer para você? Diante da proposta que você recebeu profissional, você já ouviu o que Deus disse para você? Aqui, no contexto dessa comunidade, na construção desse movimento importantíssimo para a expansão do reino de Deus, você já ouviu o que Deus espera de você? Então resista à tentação de comprar a sua passagem para Tarsis. E faça o que precisa ser feito em obediência ao Senhor. Que tal a gente investir alguns minutos para orar a respeito dessas duas questões?